Bom dia. Olá, igreja. Que bom, mais uma vez estamos aqui juntos, em que pese ser online, um momento virtual, mas graças a Deus que nós estamos podendo fazer isso. E nós estamos hoje fazendo a abertura da escola dominical online, da IPLS. E o nosso tema de estudo hoje vai ser sobre a vocação eficaz. Mas antes disso, de adentrarmos propriamente no estudo, vamos fazer uma oração. Onde você estiver, curve a sua fronte, feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor é Deus, é o nosso Deus. E todas as coisas estão no controle do Senhor. Nada acontece, nem nos céus, nem na terra, nem sequer em nossas vidas, sem que o Senhor assim o permita. O Senhor é Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso. Pai, nós te louvamos, te glorificamos neste dia. Abençoa este momento, a escola dominical. Abençoa o tema a qual nós vamos estar agora tratando, da vocação eficaz. Desse chamado do Senhor à salvação em Cristo Jesus. Nos abençoe, não somente a mim especificamente, para que as palavras que saiam da minha boca provenham diretamente do teu trono da graça. Que teu Espírito esteja comigo, me orientando, me conduzindo, me dando, Senhor Deus, iluminação neste conteúdo, neste tema. Mas também abençoa aquele que está em casa, a tua igreja. Os meus irmãos e irmãs da IPLS, Senhor Deus, assistindo e ouvindo este momento de escola dominical. Concede a cada um ter o discernimento e que esta palavra, Senhor Deus, alcance cada um, Pai, na sua plenitude. Que haja vida, que haja alimento, que haja transformação neste momento. É assim que nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu havia falado, o nosso tema hoje diz respeito à vocação eficaz. É interessante porque esse título, Vocação Eficaz, é um título meio estilizado, é um título rebuscado. Fala da vocação, fala da eficácia. Então, o que quer dizer isso? Então, antes de nós, de fato, entendermos o que significa vocação eficaz, eu gostaria de ler com você, neste momento, um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, dos versos 8 até o verso 10. Me acompanhe nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Anote essa expressão, que nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Glória a Deus por esta palavra bendita. Queridos, neste texto me chamou a atenção pelo menos 3 palavras. Veja só: santa vocação, obras e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. São palavras que nós vamos, ao longo desse estudo, tratá-las de uma forma mais
viva, ou seja, com elucidação melhor. Então, vamos começar por vocação eficaz. O que é vocação eficaz? Quando eu vou no dicionário e pego lá o significado de vocação, lá está dito assim no Aurélio: vocação significa chamar, invocar, tendência ou inclinação, e diz respeito a alguma coisa pela qual a pessoa está inclinado para realizar uma tarefa ou uma profissão, alguma coisa específica. Então, ele é vocacionado, ele é chamado, ou seja, o termo vocação diz respeito a uma propensão, a uma inclinação, a uma aptidão que a pessoa tem para determinada coisa. E o termo eficaz? É interessante que esse termo eficaz, ele não é sinônimo de eficiência, em que pese os dois termos poderem andar juntos. Mas ser eficaz, segundo o dicionário, diz respeito à capacidade da pessoa obter resultado em determinado propósito. É algo relacionado ao êxito. A pessoa ser exitosa. Ele foi eficaz em determinada situação, em determinada tarefa. Que é diferente do termo eficiência, que diz respeito à capacidade que a pessoa tem de realizar certas tarefas de modo eficaz. Ou seja, eu posso realizar certas tarefas que me podem levar a determinado resultado. E esse resultado, um resultado eficaz, porque me gerou certo resultado. Ou seja, eu fui exitoso nesse propósito. Então, o que seria, então, vocação eficaz, considerando esses termos, esses significados do nosso dicionário da língua portuguesa? Então, vocação eficaz, nós podemos, então, traduzir como o chamado de Deus, para a salvação em Cristo Jesus. E é interessante que esse chamado de Deus, a salvação em Cristo Jesus, ela se torna eficaz. Essa propensão que existe no homem em Cristo Jesus para a salvação, ela não é somente eficiente, ela é eficaz, porque em determinado momento, em determinado espaço de tempo, no tempo aceitável de Deus, essa pessoa que tem essa vocação, essa inclinação para a salvação, ela termina por aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e suficiente Salvador. Então, em outras palavras, de uma forma bem resumida, vocação eficaz diz respeito a esse chamado de Deus, essa eleição que Deus faz na pessoa de Cristo Jesus. Esse é um aspecto, um significado da vocação. A vocação também, como o próprio texto que nós acabamos de ler, de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 ao verso 10, ele chama a atenção que esse chamado à salvação, ele é uma expressão livre da graça de Deus, no qual esse homem que é chamado, que é vocacionado, ele é habilitado pelo Espírito Santo de Deus a responder por meio da fé em Cristo Jesus. De modo que esse homem que é atraído por esse chamado de Deus, ele é livre e ele eficazmente ele responde a Cristo Jesus. E não é por meio de obras, nada que eu possa fazer, tanto em relação a meu caráter, a minhas atitudes ou comportamentos, que me habilite a ser eleito
a ser vocacionado eficazmente para a salvação em Cristo Jesus. De modo que a salvação, em resumo, ela é por meio da graça em Cristo Jesus. É um favor que Deus nos concede, sem que nós possamos merecer essa salvação. Em Efésios 2:8 está dito assim, ó: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O eleito, o vocacionado à salvação em Cristo Jesus, ele em determinado momento, no tempo de Deus, ele é atraído, ele é convidado a Jesus Cristo. E esse convite é por meio da palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, que ilumina o entendimento desse homem e de maneira salvadora remove e poderosamente determina as vontades desse homem, de modo que ele mesmo abre os seus lábios, confessa os seus pecados e recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador. Bem, isso é um resumo do que diz respeito a essa questão da vocação eficaz. Então, nós vamos agora para um roteiro de estudos, para que nós possamos entender melhor, passo a passo, o que é vocação eficaz. E assim nós vamos trabalhar um pouco dentro do contexto da doutrina reformada. Então, o primeiro ponto que vem é a pergunta: o que é vocação eficaz? Dentro daquilo que nós já conversamos e colocamos agora, nós podemos resumir tudo isso da seguinte forma: vocação eficaz é o chamado que Deus faz ao pecador do estado de morte e pecado em que ele está, por natureza, para a salvação. Onde é que está este ponto, esta doutrina inserida no contexto bíblico? Vamos lá para o livro de Romanos, no capítulo 8, e nós vamos ler os versos 28 até o verso 30 do capítulo 8, que diz assim, acompanhe-me na leitura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse chamado aqui quer dizer vocação, segundo a vontade de Deus. Verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse texto, amado, fala da eleição, dessa vocação, desse chamado de Deus ao homem pecador para a salvação. E nesse texto aqui, já de antemão, nos traz a clareza de que esse chamado de Deus não depende de nós, das nossas obras, do nosso querer. Nesse contexto, nós somos passivos em relação à salvação. E Deus é ativo, é Ele que faz, é Ele que promove em Cristo Jesus, no poder do seu Espírito Santo, mediante a sua palavra, que é maravilhosa, que é viva, que é eficaz e que é mais cortante do que faca de 2 gumes. Então, vocação eficaz é assim chamado, começa esse chamado de Deus ao pecador em estado de morte para a vida, para a salvação eterna. Bem, se a vocação eficaz tem esse sentido e essa conotação, então como se dá esse chamado? Como se dá essa propensão do homem à salvação
em Cristo Jesus. Primeiro, é um chamado divino, mediante a palavra de Deus. É por isso que há necessidade de que nós, todos os crentes, em qualquer época, em qualquer momento, a tempo ou fora do tempo, nós proclamemos a palavra de Deus, a salvação. Proclamamos a Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador. Vamos abrir o texto novamente ainda em Romanos, e vamos para Romanos 10, verso 17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Há uma coisa muito interessante, é que muitos cristãos, entendendo a eleição, esse chamado de Deus, essa vocação eficaz na vida de cada pessoa, eles entendem que não precisa pregar a palavra, não precisa evangelizar. Estão tendo um entendimento totalmente errado. É aí que nós precisamos pregar a palavra. É aí que nós precisamos evangelizar. Porque nós não sabemos que é aquele que é vocacionado à salvação ou não. Não está na testa da pessoa, escrito lá, este é o eleito. Este é predestinado à salvação. Este tem o chamado à salvação em Cristo Jesus. Não existe esse anúncio na testa de ninguém. Só o Senhor sabe. E é por isso que nós necessitamos pregar a palavra de Deus. Porque é pela palavra de Deus que esse chamado, essa predisposição, ela é acionada na vida da pessoa. E é pela fé, para entender e compreender a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando é ouvida e é assimilada, e como semente cai numa terra fértil, no coração dessa pessoa, aí vem a fé pela pregação. E essa pregação, como diz o próprio texto aqui, é pela palavra de Deus. Então, há o que nós chamamos de conversão. Então, essa eleição, essa vocação eficaz, nesse momento se torna efetiva, se concretiza, se realiza na vida daquela pessoa. Então, a vocação eficaz, ela não somente se dá através do chamado divino, mediante a pregação da palavra de Deus, mas tem uma outra coisa importante que acontece na vida dessa pessoa que é chamada a essa vocação, a salvação, é que ela é assimilada em virtude da iluminação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que traz essa metamorfose na vida da pessoa, que traz essa transformação, que faz esse reboliço, não só na mente, mas nas emoções dessa pessoa, até o ponto que ela é iluminada, e ela entende e compreende que é pecadora, e que está caminhando a passos largos para o inferno, e que só Jesus Cristo, mediante a sua obra na cruz, pode interromper essa caminhada na sua vida. Então, é o Espírito Santo que traz essa iluminação, esse entendimento. Vamos novamente ler Romanos, voltar ao capítulo 8, e vamos ler o verso 16. Acompanhe-me outra vez na leitura. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos dá essa conformidade, esse entendimento de que eu e você somos filhos de Deus e que fomos chamados à salvação, à vida eterna em Cristo Jesus. A vocação também, ela se dá na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja só, interessante nós voltarmos um pouco aqui,
Porque essa vocação eficaz, ela se dá através de vários aspectos, são vários elementos que juntos corroboram para que essa eleição se concretize, se realize na vida daquele que é vocacionado à salvação. Estou recapitulando. Primeiro, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus iluminando, trazendo discernimento, arrependimento e confissão de pecado. E pela confissão na obra e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, esse chamado, ele se dá também como um ato da livre e especial graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Vamos caminhar na Bíblia um pouquinho e vamos até a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no verso 5, que diz assim, Efésios 1, 5. Eu vou ler a partir do 4, para entendermos melhor este contexto. Acompanhe-me essa leitura. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, a salvação, a conversão em si, a salvação começa pela salvação de forma eficazmente, não somente se dá pela palavra que nós ouvimos, e que essa palavra é trabalhada em nós pelo Espírito Santo, e assim, na obra de Cristo Jesus, ao nós o recebermos a Ele como Senhor e Salvador, mas também é um ato livre de Deus, uma graça de Deus para com a vida daquele que é chamado, que é vocacionado eficazmente à salvação. Então, a vocação eficaz, ela também não somente se dá por esse contexto, essa realidade que nós acabamos de ver, mas ela também tem um aspecto importante que nós precisamos entender e compreender. Qual é a situação do homem nesse processo do chamado à salvação, dessa vocação eficaz? Nós já falamos um pouco a respeito, mas vamos caminhar para alguns aspectos que não são colocados no contexto bíblico. Qual a situação do homem, então? Ele é ativo, ele é passivo? Depende dele, não depende dele? Então, primeiramente, o homem é inteiramente passivo nesse contexto, do chamado de Deus à salvação. Vamos ler em João, capítulo 13, verso 8, para entendermos, no contexto bíblico, essa realidade desse chamado da vocação eficaz. João 3, verso 8, que diz assim, interessante entendermos esse texto. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. Dentro desse contexto, observando aqui a palavra de Deus em João 3, verso 8, nós vemos aqui que é uma ação ativa do Espírito Santo na vida da pessoa, de modo que o homem, dentro dessa realidade, o chamado à salvação, dessa vocação eficaz, ele é passivo, completamente passivo. E Deus é ativo nesse aspecto. Um outro aspecto da situação do homem ante a vocação eficaz é que esse homem, ao ser vivificado pelo Espírito Santo, ele fica habilitado a responder ou a corresponder a esse chamado, a essa habilitação. Ou seja, a partir do momento que
a pessoa ouve a palavra de Deus, que há uma ação do Espírito Santo, que nos leva ao arrependimento, à confissão de pecado, e a partir desse momento, há uma ação do poder de Deus de vida, onde nós passamos agora pelo novo nascimento, há uma vivificação do nosso espírito, há um entendimento, uma compreensão que nos habilita a responder a esse chamado de Deus. É por isso que nós, ao entendermos e compreendermos, sermos habilitados espiritualmente e termos esse entendimento, é que nós então confessamos e recebemos a Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador. Vamos abrir a palavra de Deus para conformar esse entendimento. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 10 e vamos até o verso 12. E diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Quem revelou? O Espírito Santo revelou quem? Revelou a Jesus Cristo, né? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E aqui se inclui esse chamado de Deus, de uma forma graciosa, a salvação em Cristo Jesus. Então, nesse processo de salvação, de eleição, o homem, ele não somente é inteiramente passivo. O homem não somente é habilitado a corresponder a esse chamado, essa habilitação, mas também ele é vivificado para corresponder pela fé e apropriar-se dessa graça de Deus. Onde está isso na Bíblia? Abram as suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e vamos ler os versos 1 e 2, que diz assim, veja só que coisa fantástica. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem igualmente obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, nós obtemos igualmente, conforme o texto nos tem colocado, a salvação na obra regeneradora e justificadora de Cristo Jesus em nossas vidas. Ok. Então, nós já até agora nós entendemos o que é vocação eficaz e como essa vocação eficaz se dá na vida do homem. E nós também vimos agora qual é a situação do homem nesse processo de salvação. E nós acabamos de ver que esse homem, ele é totalmente passivo, ele é habilitado a responder por meio da ação do Espírito Santo, e ele a corresponder a essa ação, essa habilitação do Espírito Santo, pela fé que nos é dada, esse homem se apropria da graça de Deus. Agora, há um outro aspecto interessante com relação ao estudo da vocação eficaz, que muitos de nós temos questionado. Algumas igrejas, em função de seus aspectos teológicos, doutrinários,
Eles entendem que crianças não são salvas, outros entendem. E diante desse chamado, dessa vocação, dentro do contexto da doutrina reformada, qual então a situação das crianças e, vamos colocar mais, das pessoas excepcionais diante desse chamado de Deus à salvação, diante dessa propensão, essa inclinação do homem eficazmente em Cristo Jesus para a vida eterna? Qual seria, então, essa resposta? Veja só, a resposta não é simples, mas nós podemos entender e compreender, consoante a graça e a misericórdia de Deus, e tendo por base alguns textos bíblicos, que nós possamos fundamentar esse nosso entendimento, entendemos e compreendemos que as crianças e também os excepcionais, eles são regenerados e por Cristo são salvos. Claro, por meio do Espírito Santo, que opera quando, onde e como quer. É Deus que decide, a eleição é de Deus. É pela graça, não depende de mim, não depende de você, não depende da criança, especialmente, e não depende dos excepcionais, das pessoas incapazes. É Deus que salva, é Deus que liberta, é Deus que promove a salvação, é Ele que é o oleiro, é Ele que mexe no barro, trabalha o barro e faz o vaso para a honra ou para a desonra. É Ele, se decide salvar a criança, Ele vai salvar. Se decide salvar um excepcional, Ele vai salvar, Ele vai vocacionar essa criança, esse excepcional, a salvação, a vida eterna, em Cristo Jesus. Vamos ler alguns textos para que possamos nele, então, fundamentar esse nosso entendimento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 18. Passei de Lucas. Capítulo 18, nos versos 15 e 17. 18, 15 a 17. Cadê você, Lucas? De vez em quando Lucas some da minha Bíblia. Não é fácil, não. Lucas 18, 15 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Veja que aqui nós estamos dentro de um contexto em que Jesus abençoa as crianças. Diz assim o texto: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Vamos também verificar, analisar um outro texto, Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 39, somente o verso 39, que diz assim, Atos 2, 39, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Veja que o autor de Atos, ele chamou a atenção desse verbo aqui, chamar. É o chamado de Deus. Essa vocação que Deus nos dá, que é um chamado de Deus à salvação. A sua eleição para cada um de nós, concernentes à vida eterna em Cristo Jesus.
Vamos também ler um outro texto, João 3, verso 8. Perceba que eu estou dando mais ênfase aos textos bíblicos com relação a essa parte da vocação eficaz, com relação à situação das crianças e dos excepcionais. É um texto, é um entendimento de alguma forma divergente em algumas doutrinas, em algumas denominações. Diz assim, João 3, verso 8. Nós já lemos esse texto, inclusive. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito Santo. Então, é a ação do Espírito Santo e a graça de Deus que nos concede, como aquele que criou, que nos formou. É Ele que decide o nosso destino. Ele que decide o caminho que nós devemos seguir e trilhar. Bem, com relação à vocação eficaz, tem também um outro aspecto interessante, que também é bastante discutido e, de alguma forma, não há um consenso em relação a algumas denominações evangélicas, especialmente no contexto neopentecostal, que diz respeito a qual é a situação dos não eleitos em relação à vocação eficaz. No fundo, eu acho que todos nós já percebemos que a vocação eficaz tem a ver com a doutrina da eleição e da predestinação. Só é chamado, vocacionado eficazmente, aquele que é eleito à salvação, aquele que é eleito, predestinado à vida eterna. É claro que a eleição e a predestinação têm dois aspectos, tem duas vias, dois caminhos. Você pode ser eleito para a vida eterna e você pode ser eleito para não ter a vida eterna. Você está predestinado para a vida ou você pode estar predestinado para a morte. Dentro da eleição e predestinação são dois caminhos. E os dois caminhos têm a ver com essa vocação eficaz. Aquele que é vocacionado, eficazmente é chamado à salvação em Cristo Jesus, este é o eleito para a vida eterna. Este é o predestinado a estar com Deus e a morar nos céus com Jesus. Então, qual é a situação daqueles que não são eleitos em relação a essa vocação? Será que essas pessoas, elas serão chamadas, elas serão vocacionadas? Será que essas pessoas vão chegar a Cristo? Aí que entra a questão que eu falei dessa divergência doutrinária. Alguns entendem que a salvação, o aceitar Jesus, depende da minha exclusiva vontade, do meu abrir de boca e confessar Jesus. É uma ação minha, ela é ativa. E com relação a Deus, ela é passiva. Então, se ela é ativa em relação a mim, a qualquer momento, a qualquer instante, eu posso aceitar ou não a Jesus Cristo. E então, ao aceitar Jesus Cristo, em relação às minhas obras, ao meu querer e à minha vontade exclusivamente, essa vocação eficaz está sendo concretizada, está sendo se tornada efetiva, realizada na minha vida. E naquele momento que eu recusar a Jesus Cristo, em que pese ter ouvido a palavra de Deus, ter nascido no contexto, no meio de uma igreja evangélica, e ouvido desde criança a palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada, e ter participado de escolas dominicais ao longo de minha vida, eu posso, dentro dessa doutrina, desse caminho doutrinário, e eu ser ativo ou passivo com relação à salvação, eu posso não querer aceitar Jesus Cristo. E o chamado de Deus, então, essa vocação eficaz, ela não se torna realidade. Mas nós acabamos de ver aqui, estudar aqui, que em relação à vocação eficaz, nós somos passivos e Deus é ativo. Não depende
de nós a eleição, o chamado, a conversão, o receber, o confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é uma obra de Deus pela palavra em Cristo Jesus, no poder e na iluminação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E no momento que o Espírito Santo age por meio da palavra em Cristo Jesus, nós somos então habilitados a responder a esse chamado de Deus. E assim, aí sim, nesse momento, nós abrimos a nossa boca, aí é a vontade nossa de confessar a Jesus Cristo como o Senhor e suficiente Salvador. Então, a resposta a essa pergunta, qual a situação dos não eleitos em relação à vocação eficaz? Só tem uma resposta diante de tudo isso. Jamais chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Mateus, abre Mateus, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 13. Nós vamos ler, creio que apenas o verso 30. Vejamos. Esse contexto aqui de Mateus 13, do verso 18 até o verso 30, está dentro do contexto da parábola do joio. Mas nós vamos ler o verso 30, que nos reporta esse assunto que nós estamos discutindo aqui. Diz assim: deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui está falando de pessoas que possam até ter nascido no lar cristão, no lar evangélico, ter vivido a vida toda dentro de uma realidade de igreja, assistindo a cultos, participando de ministérios, de escolas dominicais. E crescem e vivem, mas não serem eleitos, chamados a essa vocação eficaz. E aqui o texto nos diz que são os joios que vivem no meio do trigo. Como saber? Não sabemos. Da mesma forma que nós não sabemos quem é chamado eficazmente à salvação, não tem um letreiro na testa, da mesma forma nós não sabemos, dentro da igreja, quem é o trigo, quem é o joio. Só Deus que sabe. E só Ele pode separar, porque cabe a Ele fazer isso e julgar todas as coisas. E fazer essa separação, o que é, o que não é. Porque o chamado é dEle. A eleição é dEle, por Ele, para Ele. E que isso é uma graça dEle para cada um de nós. Então, jamais chegam a Cristo. E, consequentemente, essas pessoas não podem ser salvos. Vamos abrir também em 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 2. E vamos ler apenas o verso 19, marquei aqui. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se eles foram para que ficasse manifesto, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, todos esses textos colaboram para nos dizer e dar certeza que aqueles que não são considerados eleitos, não são vocacionados à salvação, essas pessoas podem até passar próximo de Cristo, mas eles não chegam a Cristo efetivamente e, consequentemente, essas pessoas não são salvas, infelizmente. Então, queridos, nós estamos terminando nesse momento esse estudo a respeito da vocação eficaz, desse chamado de Deus à salvação. Quer dizer, de uma forma menos rebuscada,
menos é estilizada, nós podemos dizer que o assunto é o chamado de Deus à salvação, que tem a ver com eleição, que tem a ver com predestinação. E eu gostaria aqui de encerrar, antes de orarmos neste momento, deixar uma pergunta para que você possa responder em casa, dentro daquilo que nós acabamos de estudar. E a pergunta é: a vocação eficaz, esse chamado de Deus à salvação, pode ser recusada pelo homem? Depois de responder em casa, você pode me passar essa informação, essa resposta. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe nesse domingo. Que seja um domingo exitoso para a vida de vocês, da sua família, da sua casa. Seja uma bênção. Onde você estiver, vocês comemorem o dia do Senhor de uma forma especial, sabendo que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, da sua família, inclusive da Covid-19. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento de estudo. Obrigado pelas palavras da Tua Bíblia, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, que o Senhor nos trouxe a vida dentro desse contexto, desse estudo, do chamado do Senhor à salvação em Cristo Jesus. Que cada uma dessas palavras, do Teu texto bíblico, Senhor Deus, ela tenha um efeito, uma eficácia na nossa vida, que haja entendimento e compreensão, que seja uma semente que caia num terreno bom, um terreno bem adubado, Senhor Deus, um terreno, Senhor Deus, que ela possa prosperar, possa crescer, Senhor Deus, e haja assim uma transformação, metamorfose em nosso entendimento, nossa compreensão. E mais do que tudo, Pai, que o Teu Espírito que nos habilita a isso, a entender e a compreender a Tua palavra, Senhor Deus, que de forma a se torne eficiente e eficaz em nossa vida, que ela seja como nós acabamos de estudar, que possamos ser vivificados nesse entendimento pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Amém, amém. Deus abençoe. E até o próximo domingo, com mais uma escola dominical virtual da IPLS.